Olá, hoje é dia 4 de dezembro de 2022, sou Ricardo Feltrin, esse aqui é meu canal privado de YouTube. Eu venho hoje fazer um registro aqui. Há 2 anos exatamente, era publicado um dos casos talvez o mais escandaloso da história da TV brasileira, mais revoltante também. A revista Piauí publicou, no dia 4 de dezembro de 2020, uma matéria devastadora com a acusação de 8 mulheres contra o ex-diretor de humor da Globo, Márcio Smelling, por assédio sexual. Embora a gente já soubesse um pouco antes desse assunto, ele só explodiu com essa matéria da Piauí, que foi uma matéria revoltante, porque trazia com riqueza de detalhes acusações da Dani Calabresa, né, que já estava em nome de uma advogada, né, que já estava em defesa dela, a doutora Mayra Cota. E esse caso explodiu porque as pessoas ficaram indignadas, né? A matéria mostrava basicamente um monstro, né? Um predador sexual, um cara que encurralava mulheres nos corredores da Globo, que exigia favores sexuais em troca de papéis, né? Que punia as mulheres que não queriam ceder aos caprichos sexuais dele, né? Enfim, um criminoso, né? Isso revoltou o Brasil todo por causa das circunstâncias, né? E por causa que a gente sabe que é isso que acontece mesmo no mundo, o assédio sexual contra as mulheres. E eu também me revoltei. Tanto que a matéria sai no dia 4, né? E eu faço 2 textos super agressivos contra o Márcio Smelling no UOL, no dia 5 e no dia 6, né? Por quê? Porque como você vai duvidar de 8 mulheres que aparecem, né, numa publicação de renome, para mim, talvez a melhor revista do Brasil, escrita uma reportagem por um grande repórter, que eu acompanho há anos. Então, em nenhum momento, gente, nenhum segundo eu tive dúvidas de que tudo aquilo era verdade, né? Tanto que eu escrevo 2 textos, se vocês procurarem, né? No dia 5, um dia depois, eu escrevo e se o caso Melling for só o topo da pirâmide do assédio na Globo? Né? Porque eu trabalho há 25 anos em TV. Eu sei que existe assédio sexual na Globo. Existe muito. E um dia eu vou fazer até um vídeo só sobre isso. E no dia seguinte eu escrevo um outro texto ainda mais duro contra o Márcio Melling e contra a Globo, que chamava O Futuro de Dani Calabresa na TV está ameaçado. Que eu elogiava a coragem que ela teve, né, de vir a público fazer uma denúncia dessa, cobrava da Globo providências, né? Como que você vai duvidar, né, disso? E a matéria da PO ainda tinha mais denunciantes, né? Como a gente conhece a Globo, óbvio, eu acreditei também, né? Bom, depois de eu fazer esses 2 textos duríssimos, né, que eu exigia não só a responsabilidade da Globo, mas que o Márcio Melling teria que ter sido punido antes, que era indigno que isso acontecesse, crime, etc, né? Logo depois que eu escrevo esses textos, eu começo a receber informações de fontes que eu tenho, que eu acumulei ao longo de 25 anos como jornalista, né? Fontes dentro da Globo. E essas pessoas me falavam, porque eu comecei a apurar assim que eu tomei o furo, né? A história, você toma o furo, vai atrás. E aí essas pessoas que eu conhecia, muito graduadas dentro da Globo, que eu tenho muita confiança, começaram a me questionar, a falar: Feltrin, você escreveu esses textos, você tem certeza disso que você está escrevendo? Claro. Denúncia. Eu falei: está acontecendo uma coisa estranha aqui na Globo, porque muitas atrizes, muitas mulheres, né, principalmente, além de atores, mas principalmente mulheres, estão indo lá no Compliance defender o Márcio Melling. Que a Dani Calabresa começa fazendo a denúncia, só para situarem vocês, ela começa a fazer a denúncia dentro do Compliance da Globo, né, no final de 2019. Ela acusa ele de assédio moral, né, porque ela tinha perdido 2 programas, eu já escrevi sobre isso no UOL, né, a cronologia do caso. E depois que ela faz essa denúncia, algo acontece, ela volta lá e passa a acusar ele de assédio sexual. E a gente vai falar sobre isso ainda hoje e depois. Depois que essas pessoas começaram a me alertar, olha, tá tendo muita mulher, né, defendendo ele, eu fiquei indignado e isso escrevo nesses 2 textos que eu citei, da pirâmide e da proteção ao futuro da Calabresa. Por quê? Eu falei: essas pessoas estão com cagaço, essas pessoas estão com medo, né?
estão com medo de ser punidas pela Globo, estão com medo de perder os papéis para ele, etc, etc, etc. Eu falei, óbvio, medo, né? Isso foi mudando, meu ponto de vista foi mudando, porque depois que o Melling foi demitido, depois que ele foi achincalhado, depois que ele foi apedrejado e linchado em rede social, inclusive por mim, as atrizes da Globo, tive atrizes e funcionários da Globo, inclusive diretoras, cargo de direção, foram continuar defendendo ele, foram inclusive na polícia. E aí eu achei isso muito estranho, porque isso nunca tinha acontecido, né? Vamos pensar aí nos casos de assédio sexual que a gente já viu ao longo dos anos, né? Roger Abdelmaci, João de Deus, esse cara da Caixa agora, né? Da Caixa Econômica, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, nunca teve mulheres defendendo esses caras. O cara da Caixa, a mulher dele, a esposa dele saiu defendendo. Mas assim, no caso do Melling, era uma coisa muito estranha. E isso foi a primeira coisa em comum que eu percebi, né? Mulheres indo defender o cara depois dele ter acabado, né? Depois de estar humilhado. Uma outra coisa que me chamou a atenção logo em 2020, em dezembro de 2020, foi uma entrevista da doutora Mayra Cota, né, que foi quem pegou esse caso, numa entrevista falando que ela não queria judicializar o caso. O Melling já tinha acabado, né, a carreira dele, já estava humilhado, não podia sair na rua, né, não podia chegar perto da Globo, não podia se aproximar de nenhuma das vítimas, perdeu o passaporte. E nesse momento assim que as coisas vão começar a acontecer, né, em janeiro, isso ele não tinha perdido o passaporte ainda. Mas quando isso vai começar, ela fala que não queria judicializar o caso. E aí eu estranhei imediatamente, porque eu falei assim, escuta, como que um cara é predador sexual? Como que um cara é assediador sexual contumaz, que ataca suas clientes, e você não quer judicializar esse caso? Por quê? Achei muito estranho assim, né? Não existe isso. Só linchamento tá bom? Não, você tem que ir atrás de justiça. E ela não queria judicializar o caso e nem as vítimas, né, supostas vítimas. Quem vai judicializar esse caso é justamente o Márcio Melling. Primeiro ele faz uma notificação extrajudicial, para logo depois que sai a matéria da Piauí, para a Calabresa, falando você nega ou concorda ou aprova o que foi publicado aqui, é verdade ou é mentira? Você responde. E ela não respondeu e ele entrou um processo contra ela por danos morais e materiais, que ele cobra R$ 200 mil. Então, isso, as duas coisas já me estranharam. Primeiro, mulheres em defender um acusado de assédio sexual, um predador sexual, mulheres que trabalhavam nessa área. E a segunda coisa, essa história da não judicialização do caso, né? Foi muito estranho isso. Teve que o acusado ir processar as acusadoras. A terceira coisa, porque daí já no começo de 2021, do ano passado, quando eu viajo para o Rio, para começar por essa história, porque isso tudo me incomodou muito, né? Quando eu vou para o Rio, eu começo a conversar com fontes, que eu, graças a Deus tenho fontes dentro da dramaturgia, e essas fontes começaram a me falar, olha, uma delas me falou assim, Feltrin, esse caso não é verdade. Todo mundo aqui sabe que isso é mentira. Pera, como assim mentira? Cara, as pessoas participam dessas festas com eles, conheço pessoas que estão indo, eu mesmo já fui em algumas, a gente sabe como é o clima dessas festas, são todos amigos, pessoas liberais, que ganham bem, bonitas, né? E tem pegação mesmo, e não tem nada, e nunca houve nada disso, não se ouviu jamais uma queixa sobre isso. E tem outra coisa, essa fonte me falou, tá tendo uma blitz dentro da Globo. Isso é o início, o primeiro semestre de 2021, do ano passado. Está tendo uma blitz na Globo porque tem 3 funcionários da Globo, especificamente, que estão intimidando outras mulheres a entrar nessa denúncia. Isso eu estranhei realmente. Como assim, né? Eu falei assim, não, as mulheres estão intimidando as outras. Uma delas é a ex-namorada do Melling. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa pessoa, ele me falou o nome, que eu nunca tinha conhecido, não sabia quem era. Mas era uma atriz, sabe, trabalhou em um monte de programa, escritora, e tinha namorado com ela em um ano, um caso, não é? Relacionamento aberto. E ele falou, essa mulher está intimidando as outras. Eu falei, quero conhecer as pessoas que estão sendo intimidadas, quero falar com essas mulheres. E consegui falar com 3. Né? E as 3 me falaram a mesma coisa.
que essa atriz, uma delas, né, vou citar aqui, sem citar o nome, mas ela falou assim, essa atriz, número 2, né, vou chamar de número 2, mas ela é a atriz que acusa o Mellin de ter pedido um boquete para ela, né? Essa funcionária da Globo me falou, inclusive ela vai permitir que eu publique, inclusive seu nome um dia, né, quando tudo esse caso acabar, falou que essa atriz ligou para ela, falou, alô, alô, aqui é fulana, fulana, ela falou, pô, e tudo bem? Falou, olha, que essa atriz número 2 falando para essa moça que eu estava conversando, olha, fulana, queria dizer para você que nós estamos do seu lado, tá bom? Que você pode contar com a gente para tudo. E a garota falou assim, escuta, do que você está falando? Não, porque a gente sabe que você também foi uma vítima do Márcio Smelling. E a garota falou assim, espera um pouquinho, do que você está falando? Não precisa ter medo, porque nós estamos juntos. Ela falou, olha, nunca fui vítima do Márcio Smelling. Tive um caso com o Márcio Smelling lá atrás, uma vez só, ele é meu amigo até hoje, e eu não sei do que você está falando. E essa atriz começou a pressionar ela, e essa moça depois vai na polícia fazer um depoimento, falar que se sentiu intimidada, encurralada e ameaçada de cancelamento caso ela não entrasse na denúncia das outras. E ela falou assim, eu nunca fui assediada pelo Márcio Smelling. Sou maior de idade e tudo que eu faço é por minha conta. Eu achei isso muito estranho. Aí depois eu conheço outra atriz que foi apontada por essa atriz número 2, a do Boquete, como tendo sido assediada pelo Mellin. Ela começou a falar para todas. E essa atriz, que é muito, também do humor da Globo, que é muito determinada e uma pessoa com um temperamento, digamos, que é temperamental, ela ligou para essa atriz número 2 de novo, puta da vida. Falou, o que você está falando do meu nome? Ah, não, porque é a mesma coisa que falou para você. Não, a gente sabe que você também foi vítima, porque as duas tinham tido um caso com ele, né, no passado. E falou para essa atriz ficou furiosa. Falou, olha, eu não admito que você fale meu nome. Eu não admito que você diga coisas que aconteceram comigo. Eu sou feliz, eu sempre fui feliz, tudo que eu tive foi consentido, e não é você. Eu não vou entrar na tua loucura. Veja só. Aí eu descubro que uma outra funcionária da Globo ficou tão incomodada com essa atriz e com uma outra, que eu vou citar já já, que ela foi no compliance fazer uma denúncia. Falou, olha, essas mulheres estão intimidando as nossas garotas aqui, querendo que elas participem dessa denúncia que ela está fazendo. As mulheres não querem, dizem que não existe nenhum assédio e ela está ameaçando as pessoas. E fez um registro formal de denúncia. Terceira coisa, eu descubro que tem uma outra atriz, que foi do Zorra Total, da Globo por décadas, né? Que também fez uma denúncia contra o Márcio Smelling na polícia. Falou, olha, ele denunciou a atriz tal. E essa atriz tal, que ela falou a tal atriz que ela falou que o Márcio Smelling denunciou, é minha amiga há 30 anos. Esse foi o azar dela. É minha amiga, é uma atriz que eu acompanho desde o começo da carreira. Eu conheci ela com 18 anos, dentro de uma redação. Dá para ver os olhos dela. Os olhos dela exalam a verdade. Além dela ser linda e talentosa, faz comédia, faz papel dramático. E eu tomei a liberdade de entrar em contato com ela. Falei, oi querida, tudo bem? Soube que teve essa denúncia, o que aconteceu? E essa atriz foi muito seca, muito objetiva. Ela falou assim, eu só falo sobre o que aconteceu comigo. E ela teve que ir na polícia para negar que tivesse acontecido qualquer coisa com ela. Não só negou que tivesse acontecido, como falou que trabalharia com o Márcio Smelling de novo a qualquer momento. Que ele era uma pessoa querida, que ela gostava, que nunca tinha sido assediado. Aí eu fiquei completamente chocado, porque eu nunca tinha visto um caso em que assediadores sexuais eram protegidos ou defendidos por mulheres. Eu nunca tinha visto um caso em que a advogada das vítimas não quisesse levar o caso à justiça. Parecia que ela só queria promoção pessoal, e ela acaba sendo depois condenada pela OAB, doutora Mayra Cota, né? Ela é punida pelo Tribunal de Ética por, digamos, ter aproveitado do caso para comercialmente, digamos, né? Ou para se promover sua empresa, então chamava Bastet.
Então eu nunca tinha visto nada disso. São 4 coisas. Eu falei assim, e aí logo depois eu descubro outra coisa. Eu descubro que todas as acusadoras, eu consegui o nome de todas, eu descobri que todas elas eram amigas. Era uma patota, era um grupo. Nem era o grupo mais próximo do Mellin, mas era um grupo. E aí eu realmente estranhei, porque eu falei, escuta, Márcio Mellin está na Globo desde 2003, trabalhou 17 anos, 18 quase. Cadê as outras vítimas? Por que que essas mulheres estão intimando outras a entrar na denúncia, a corroborar o que elas estão falando? Eu nunca vi isso. Porque o que a gente tem na história do Abdel Maci, do João de Deus, do Jeffrey Epstein, do cara da Caixa? As vítimas de assediador brotam. Você não precisa forçar ninguém. Né? Principalmente porque ele já tinha perdido emprego. Né? Em março de 2021 ele já estava... Ele se afasta, mas a carreira dele já tinha acabado. Falei, então por que essas mulheres estão obrigando os outros? Eu nunca tinha visto. E aí eu percebi que estava tudo errado nessa história. Eu percebi, eu falei, cadê as outras mulheres? Porque o Mellin, ao longo de 17 anos, ele deve ter teve contato com milhares de atrizes, produtoras, redatoras, secretárias, roteiristas, escritoras, figurantes. A dramaturgia de humor da Globo é o lugar que tem mulheres, era, né? O lugar que tinha mulheres mais lindas da TV brasileira, talvez do Brasil. Então eu falei, cadê as outras acusadoras? Por que elas não aparecem? Porque a gente já estava em meados de 2021, né, 6 meses depois da denúncia publicada na Piauí, e ainda tinha mulher defendendo ele, né? Indo na polícia. Não foram no Compliance, depois foram na polícia de novo, né? E aí eu descubro essa história também, que elas eram amigas, que essas acusadoras trabalharam por anos, Zorra Total, Não Tá No Ar, em especiais de fim de ano na Globo, e eu fiquei pensando, como é que o cara pode ser um assediador só de um grupinho, né? Porque o assediador é um cara contumaz, né? Um cara que não tem controle. E não tinha mais ninguém, motivo para ninguém ter medo, né? Dele, a vida dele tinha acabado. Então hoje, depois de 2 anos, a última coisa que eu acabo descobrindo, né? Antes de... Porque depois eu vou conseguir ainda os autos, eu vou falar já já sobre isso. Desculpem o vídeo longo, mas esse caso é o caso mais complexo e mais difícil que eu cobri na minha vida, em 31 anos de jornalismo. Depois de 2 anos que essa denúncia foi feita, depois de 2 anos que a matéria da Piauí é publicada, 2 matérias da Piauí super pesadas, né? A segunda a primeira é essa, Quanto Você Quer Minha Filha para Calar a Boca, e a segunda é da atriz que acusa ele de pedir um boquete, que é a ex-namorada dele. Então me respondam vocês, que outro caso da história, que outro caso um assediador, um predador sexual, depois de 2 anos, vejam, sendo investigado só por mulheres. Há 2 anos, o Márcio Mellin é alvo de investigação só por mulheres. 3 delegadas, 2 promotoras e uma juíza. Já trocaram 3 vezes delegada, trocaram 2 vezes promotor e só a juíza que está desde o caso, né? E aí eu já sabia que todo esse caso estava errado. Eu não tinha mais dúvida. No final de 2021, do ano passado, eu já sabia que era mentira. Que esse caso é uma mentira. Esse caso é uma denunciação caluniosa, criminoso, realmente. Mas ainda vai piorar a coisa, porque esse ano, né, no primeiro trimestre desse ano, eu voltei para o Rio, né? Porque depois eu vou explicar porquê. No próximo programa eu vou falar só sobre advocacia e jornalismo, a atuação dessas 2 áreas nesse caso. E aí eu vou para o Rio e determinado a conseguir os autos do processo, né? Determinado a conseguir as tais mensagens que a gente sabia desde dezembro de 2020 que existiam e que a Calabresa, né, e a advogada dela, os advogados, tentaram impedir ele de mostrar. Ele estava proibido de mostrar as mensagens. Que diabo tem nessa mensagem para todo mundo não querer que ele mostre, né? Ele não é assediador, então vamos abrir tudo, vamos mostrar tudo. Enfim, eu consigo esses autos, venho aqui para casa, depois de tanto tempo eu querendo os autos, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu guardei, eu não queria olhar. Eu fiquei umas 2 semanas em casa com esse negócio trancado, sem olhar. E eu nunca esqueço que num belo domingo,
Eu tomei café da manhã, depois almocei, fui no parque, fiz todas as minhas atividades, cheguei em casa e falei, vamos pegar isso aqui hoje. Então deixa eu explicar o que são autos. Os autos do processo são como um livro, é uma história. É como se você lesse uma história. Começa com a denúncia, daí tem a defesa, daí tem testemunha, e os autos vão aumentando. É uma história que vai aumentando a cada dia, a cada mês. Eu pego esses autos, começo a ler. A primeira parte dos autos é a peça de acusação, né? Doutora Mayra Cota, doutor Tangerino e a equipe que estava fazendo a acusação. E na peça de acusação, basicamente, tem tudo que está na Piauí, inclusive na ordem. Tem lá Calabresa falando que foi assediada em cima do palco, que ele enfiou a língua na boca dela, que ela saiu traumatizada numa festa do Zorra Total em 2017, que ele arrancou o celular dela para ficar fazendo comentários, veja a palavra, lascivos sobre nudes dela, que ela não tinha autorizado, e que ele prejudicou a carreira dela, porque ele impediu ela de trabalhar na GNT, com a Sininha de Paula, fazer 2 novos programas. Eu falei, ok, tá tudo aqui, né? E daí eu começo a ler a segunda parte dos autos. A segunda parte dos autos é quando começam a aparecer as mensagens, né? A defesa do Melling começa a incluir mensagens, e-mails, fotos, áudios, vídeos. E quando eu começo a ler isso, gente, isso aconteceu nesse domingo, e eu começo a ler primeiro as mensagens da Dani Calabresa. Aquela intimidade, aquele carinho que ela tinha. E depois eu começo a ler as mensagens da atriz número 2, as mensagens que ela trocou com o Márcio Smelling por 3 anos, né? E sendo desses 1 ano e 1 mês quase de namoro. E quando eu leio essas mensagens, eu vou falar para vocês, eu já chorei lendo o livro, eu já dei risada lendo o livro, eu já fiquei revoltado lendo o livro, eu já fiquei empolgado lendo o livro. Mas essa foi a primeira vez que eu li alguma coisa que eu vomitei. Eu nunca esqueço que eu vomitei o meu café da manhã, meu almoço, por horas. No banheiro vomitei, chorando. Porque a primeira coisa que eu tive foi nojo de mim, como jornalista. Desculpa, é muito difícil falar sobre isso. Eu fiquei com nojo de mim porque eu falei, como que eu posso ter escrito destruir uma pessoa publicamente, com a minha pena, sendo que eu não conhecia essa pessoa, sendo que eu não conhecia o caso. Eu tive nojo de mim. Depois eu vomitei de ódio, de me sentir enganado, de perceber que essas mulheres tinham usado uma trama que eu vou descobrir depois. Dani Calabresa, ódio profissional, a atriz número 2, ódio passional, tinha acabado de ser dispensada pelo Melling, bem na hora que a Calabresa vai fazer a denúncia de assédio moral. E uma atriz número 3 tinha ódio familiar do Melling, inclusive tratava ele por termos racistas há anos. E eu fiquei com ódio dessas mulheres. Falei, como é que eu pude cair nessa conversa? Para mim, gente, depois de quase 2 anos de investigação, eu posso afirmar que, como jornalista, tudo que eu apurei, tudo que eu li, todas as testemunhas que eu ouvi, todos os áudios que eu ouvi, todos os vídeos que eu vi, as fotos que essas mulheres postaram para o Márcio Smelling ao longo de anos, né? E depois correram deletar, eu não tenho nenhuma dúvida que esse caso foi motivado por ódio. Esse caso é o caso mais vergonhoso que eu cobri em 31 anos de jornalismo, né? O ódio que eu senti disso, e eu também vomitei, eu sei, porque eu fiquei pensando o que essa denúncia, que essa denunciação caluniosa ia causar para a luta das mulheres. Porque o que a gente vê, gente, 20 minutos que eu estou fazendo esse vídeo, já teve 5 casos de estupro no Brasil, no tempo que vocês estão assistindo esse vídeo. Então, como duvidar de mulheres que acusam alguém de assédio sexual, né? Que é o que a mais a gente vê. Eu já vi isso dentro de redação, sabe? Já vi no meu trabalho quando era bancário, quando era músico. É o que mais existe. Como você duvidar que atrizes, 8 de uma vez, não tenham sido denunciados por um cara cheio de poder, né? E ainda na matéria da Piauí, né? Uma foto dele deitado numa poltrona, né? Aquela cara de safado, né? Porque muitas pessoas acabam confundindo o personagem e o ser humano.
e escrito essa frase, né, no título, que quanto você quer, minha filha, para calar a boca, né? Basicamente é isso, gente. Depois de tantos anos, né, 2 anos aí cobrindo, eu passei muito mal com essas histórias, né? E eu depois vou falar, como eu disse, sobre a questão do jornalismo, né? Qual foi a culpa do jornalismo nessas histórias, né? Bom, enfim, eu vou terminar esse vídeo aqui. É o primeiro de uma série que eu vou fazer. Esse vídeo que não tem produção. Eu quero mandar primeiro um recado para todas as mulheres, militantes, amigos das acusadoras, né, da patota, que provavelmente estão me xingando, porque eu tenho sido xingado desde que eu comecei a apurar o outro lado do caso, né? Porque durante 1 ano e meio a gente só teve uma narrativa, a narrativa das acusadoras, a narrativa da advogada que não queria judicializar o caso com um assediador sexual, que ela, inclusive, numa entrevista, afirma que via indícios de estupro, né? Então eu imagino que você continua sendo ofendido, eu já consigo até ouvir o que estão falando assim, ah, esse aí está defendendo estuprador, ah, esse aí provavelmente é assediador igual, né? Ah, ou está recebendo dinheiro para defender, né? Ah, mais um macho que quer transformar as vítimas em culpadas. Bom, podem falar o que quiser, eu não tive medo na minha vida de grupo criminoso, né? Já fui ameaçado, já fui intimidado por empreiteira, por secretário de Estado, né? Perseguido por partido político, então não são pessoas que ficam atrás dos seus computadores sem pegar a porra de um telefone para fazer uma apuração, né? Que só ficam instalando o dedo, que vão me intimidar. Eu entendo que as pessoas tenham acreditado, como eu acreditei, em toda a denúncia, né? Mas aqui eu não estou dando minha opinião, como 99% das pessoas, né? Com exceção da Veja, com exceção da Isto É, talvez, né? Do Gabriel Perlini, do IG, com exceção do Balanço Geral, do Gotino, a imprensa, em forma geral, agiu. Pela primeira vez eu vejo isso, a imprensa não quer a verdade. Ela já tem a sua narrativa e quer continuar com a sua narrativa. Terminando aqui, Márcio Smelly é santo? Mas é claro que não é santo. Vocês são? Ele é um paquerador, um galanteador, um cara que já deu em cima de alguma mulher, ele já foi incômodo talvez? Certamente que sim, né? Ele traiu a mulher dele com outras atrizes, com outras funcionárias da Globo? Traiu. Mas isso não é crime e não é da minha conta, né? Ele que se acerte com a ex-mulher dele, já se acertou inclusive. Mas daí a ser acusado de predador sexual, do cara que mostra o pênis em público, que agarra e enfia a orelha, a língua na orelha da Dani Calabresa, que empurra ela para o banheiro, que ela tem que ser salva por uma outra atriz. Todas as testemunhas que eu ouvi e que estão indo, e provas materiais, desde os e-mails do DAA, né, Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da Globo, que foi quem impediu a Dani Calabresa de ir para a GNT, desde isso até vídeos, por exemplo, que negam essa história da festa publicada na Piauí, né, que não teve ataque nenhum. Inclusive o vídeo mostra que a Dani Calabresa, que está chapada lá de gin, arranca a camisa dele e está todo mundo feliz. Não tem nada ali de assédio sexual. É um monte de gente bem sucedida, rica, bonita, ganha bem e está sempre embalada. Tinha festa toda semana, né? Então é muito difícil para muita gente, né, ouvir que o Márcio Melli é inocente. Eu espero que a justiça apareça. A defesa da acusação, né, as advogadas da acusação, os advogados, sempre mandam alguma nota, né, eu recebi várias que terminam assim. Nada justifica o assédio. Né? Pode mostrar qualquer coisa, nada justifica o assédio. Eu diria que nada justifica a calúnia. Nada justifica a destruição de uma pessoa por motivos pessoais, né, sem provas. Né? Nada justifica que um grupo de mulheres use a causa de milhões de mulheres que estão sendo nesse momento estupradas, assediadas, encurraladas, encoxadas, sarradas, humilhadas, né, agredidas. Nada justifica que por motivos pessoais seus, internos,
você cria uma trama para destruir uma pessoa, né? Eu fui repórter, eu começo na minha vida como repórter de polícia. Eu sou um dos repórteres que cobriu a escola base, que vocês estão aí assistindo no Globoplay. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, minha editora chamava Suzana Singer, o subeditor, o editor adjunto Vagnaldo Marinheiro. Eu tinha acabado de chegar de São José do Rio Preto, da Folha, para trabalhar em São Paulo, e eu fui incumbido de cobrir o outro lado da escola base. Eu tinha que ouvir as vítimas da escola base. E vocês todos sabem hoje que as vítimas tinham sido os acusados, né? Acabou com a vida deles, tiveram que fugir de São Paulo, escola depredada, a vida de saúde das pessoas destruída. Então eu passei um mês ouvindo essas pessoas que tinham sido destruídas. Então, no próximo vídeo, gente, esse vídeo, desculpem, é longo, mas o caso é realmente complicado, envolve muitas pessoas, depois eu vou fazer detalhadamente. No próximo vídeo eu vou falar sobre o papel dos jornalistas e dos advogados, nesse caso do Márcio Neri. Vou repetir como está acabando esse caso, em pele está hoje. O caso Márcio Neri está na mão de uma promotora, a segunda promotora do caso. Essa promotora, o caso já está encerrado na polícia, todos os depoimentos já foram, já está fechado. A delegada do caso enviou um relatório de tudo que ela ouviu para a promotora agora vai dar um parecer sobre o caso, se deve talvez arquivar, se tem provas ou se não, ou ele ser transformado em réu. E ela vai mandar para uma juíza que vai decidir isso. Se o caso for para a justiça criminal, tudo muda e tudo volta ao começo, né? Tudo vai ser investigado de novo, só que agora não vai ter mais possibilidade de se mudar as versões, porque foi isso que aconteceu desde o começo. Algumas das supostas vítimas já trocaram 3 vezes sua versão, né? Porque elas fizeram um depoimento e determinaram, né, a advogada, que elas não deviam mais falar sobre isso, porque era um trauma. E quando apareceu as provas de que tudo, quase 99% ali, porque eu não tive acesso aos 100% dos autos, tudo que eu li, tudo que estava ali, desmentia tudo que elas falavam, elas tentaram mudar todas as versões, né? Isso não pode mais ser feito na justiça criminal. Na justiça criminal, testemunha depois sob juramento. Testemunha que for pega mentindo pode ser condenada, né, por calúnia, difamação, na justiça civil e criminal. Então, quem for depor vai ser sob testemunho. E a outra possibilidade é que, diante de tudo isso que aconteceu, fique decidido que esse caso tem que ser arquivado. E aí vai ser péssimo também para as vítimas, porque vão tomar, né, para as supostas vítimas, vão tomar processo por denunciação caluniosa. Bom, eu queria terminar agora de vez, né, porque esse caso a gente não sabe quando vai terminar. Eu queria mandar um recado para minhas milhões de leitoras. Durante esse caso eu recebi muitos e-mails, principalmente quando eu comecei a mostrar as mensagens da Dani Calabresa para ele, depois da atriz que o acusou de lhe exigir um boquete. Muitas me escreveram, eu troquei várias mensagens com algumas, tem uma muito querida, que eu não conheço pessoalmente, mas eu gosto muito dela, simpatia plena. Eu sei que ela sofreu assédio, ela foi humilhada já várias vezes, e ela estava cheia de dúvidas, com toda razão, né? Poxa, mas e se, né, ele fez isso? Mas e se ele fez aquilo? E eu mandei mensagens para ela, né? Leia essas mensagens todas, veja essas provas e tira suas próprias conclusões. E recebi um e-mail também, né, de uma leitora que me acompanha há 20 anos, né? 20 anos, que ela escreveu e falava mais ou menos assim, né? Ela começava assim: Feltrinho do céu, né? Que raiva que eu fiquei de você quando você começou a publicar essas coisas. Se fosse outro jornalista, eu nunca mais olhava na sua cara, não falava com você, não lia os seus textos e bloqueava. Falou, mas eu confio que você está nesse caso porque você sabe de alguma coisa. E por mais doloroso que seja, por mais doloroso para mim, que também já sofri assédio sexual, eu quero saber a verdade. A gente quer saber a verdade. Mesmo que doa, né? Mesmo que irrite as pessoas. Então é isso, gente. Vocês me desculpem, vocês queridas, que me deram essa força. São essas mulheres que me dão força, porque elas não são levianas, sabe? Elas são militantes, mas têm consciência de justiça.
Então eu peço desculpa a vocês porque o caso é horroroso, né? Desculpe também por isso. Eu não queria estar aqui fazendo esses vídeos. Em breve eu faço outro vídeo trazendo agora minha opinião sobre o trabalho da imprensa e do jornalismo nesse caso. Tá? Ricardo Feltrin, 4 de outubro de 2022.